Lucas capítulo 16. Lucas 16, versos de 1 em diante, a parábola do mordomo infiel. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus. Lucas 16, do 1 em diante. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, a qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto é que tu deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. E disse, pois, o outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta e escreve 80. E o louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas da injustiça não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque é o que aborrecer um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a igreja diga amém. Querido Deus e eterno Pai, aqui está a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos para serem transmitidas aos nossos corações. Querido Deus, pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença nesta mensagem bíblica. Abra os olhos do nosso entendimento, tira os comichões dos nossos ouvidos e faça-nos receber a Tua poderosa palavra. Nós te pedimos em nome de Cristo. E quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, pois bem, nós estamos este ano estudando as parábolas de Cristo. Nós já estudamos a primeira parábola, que foi a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador. Nós não vamos estudar porque já estudamos ano passado. E aí começamos uma série de mensagens a partir do capítulo de número 15. No capítulo de número 15, Cristo vai narrar 3 parábolas. Só que as parábolas do capítulo 15, que é as parábolas das percas, né? Lembra das palavras da parábola das percas? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Pois bem, aquelas parábolas, ela é uma resposta aos fariseus. Só que a resposta que Jesus tem para dar aos fariseus não termina no capítulo 15. O capítulo 16 é a continuação da resposta
que Jesus está dando aos fariseus. É importante dizer isto para que possamos compreender esta parábola que nós acabamos de ler. Olhe, meus irmãos, eu li bastante os livros, pesquisei, orei, pedi graça a Deus, e todos os escritores, os teólogos, os intérpretes da Bíblia, todos eles são unânimes em dizer que esta parábola é a parábola mais difícil de ser explicada. Esta é a parábola mais difícil de ser compreendida e de ser explicada, porque quando a gente lê esse texto, parece que o Senhor está elogiando um mordomo infiel. Parece que Jesus está elogiando, honrando, um homem que usou de trambique, um homem que usou de artimanha, um homem que roubou o seu Senhor. E aí, quando a gente lê assim por cima, como pode esse homem ser elogiado, já que ele fez alguma coisa errada, ao ponto de o próprio Cristo até dizer que parece que neste quesito da prudência, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por isso que nós que estudamos, que conhecemos a Bíblia, dizemos que é difícil de compreender essas escrituras. Na verdade, não é só esse texto que é difícil de compreender. Toda a Bíblia é um livro espiritual. Toda a Bíblia, todo texto bíblico, a gente precisa primeiro da revelação espiritual para compreender as escrituras. Eu quero dizer que não é só esse texto que é difícil. Todos os textos da Bíblia, eles são complicados para o homem natural, porque o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Nada das escrituras pode ser entendida por nós se não for dada pela revelação do Divino Espírito Santo. Sem a revelação do Divino Espírito Santo, o mais claro dos textos bíblicos se torna uma leitura incompreensível. Ou seja, para compreender as Escrituras, nós precisamos da pessoa bendita do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o homem natural tem os seus olhos vendados, mas a Bíblia diz que é Ele que desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas que há na sua lei. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus. Uma outra coisa também que compreendemos é que para entender as Sagradas Escrituras, a gente precisa das regras da hermenêutica. A hermenêutica é aquela ciência que nos ajuda a interpretar o texto sagrado. E tem uma regra da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa da gente para ser explicada. A Bíblia não precisa de um livro auxiliar. Não existe qualquer livro que a gente leia para nos ajudar a ler as Escrituras. Toda a resposta das Escrituras está dentro das Escrituras. É a regra fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para me explicar a Bíblia, eu não preciso trazer um livro de ciência, um livro de arqueologia, um livro de matemática. Para entender a Bíblia, eu só preciso comparar o que ela está dizendo com outros textos também das Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que precisa ser dita é que a explicação da Bíblia está na própria Bíblia, no seu contexto, quer imediato ou quer contexto imediato. Mas a explicação da Bíblia é só a gente ler o que vem antes ou o que vem depois. Esta parábola ela se torna um pouco difícil de ser compreendida por causa daquilo que eu já falei. Só que se torna mais fácil quando a gente entende o contexto. Pois bem, como eu disse, esta parábola é a quarta parábola que Jesus usa para repreender os fariseus. Vamos lá, vamos junto comigo. O que está acontecendo no começo do capítulo 15? No começo do capítulo 15, os fariseus, os religiosos, os escribas, eles estão indignados com Jesus.
Os religiosos, irmão Mundim, estão incomodados com Jesus porque Jesus está comendo com os pecadores, Jesus está sentado com os publicanos, Jesus deixa as prostitutas se aproximar dele para adorar ele, para banhar os pés dele, para enxugar os pés dele. E os fariseus, eles colocam muitas regras, inclusive regras que Deus não colocou. Os fariseus colocam. Os fariseus, eles tinham, olha para mim, os fariseus tinham o costume de acrescentar regras na lei. Vou repetir. Os fariseus, escuta aqui, para você entender a parábola, você tem que entender o que o pastor está explicando na introdução. Os fariseus, os religiosos, os judaizantes, eles tinham o costume de acrescentar no lombo do povo, no lombo do povo. Inclusive Jesus disse: vocês colocam no lombo do povo aquilo que vocês não conseguem levantar nem com o dedo mindinho de vocês. Então os fariseus, eles acrescentavam a lei, ele acrescentava os preceitos, ele acrescentava o jugo do povo. O jugo da lei era tão pesado que Jesus disse assim, troque esse jugo aí pelo meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve, enquanto que o da religião era pesado. Olha, irmãos, o sábado que Deus fez para o povo adorar, para o povo santificar, o sábado que era para ser o dia da alegria, o dia do louvor, era o dia mais pesado do judeu. Porque Jesus disse assim: vocês não trabalhem no sábado. Quando a Bíblia diz que não é para trabalhar no dia santo, que é para ninguém usar o trabalho como desculpa para adorar a Deus. É só isso que ele quer dizer. Ele quer que a gente não use o trabalho como desculpa para adorá-lo. Só que o sábado ficou ainda mais trabalhoso para o judeu, não podia se fazer nada. Ora, eles discutiam o que é que podia e o que é que não podia dia de sábado. Dia de sábado, os irmãos lembram que naquela época não tinha fogão a gás, o fogão era a lenha mesmo, Então se discutia: dia de sábado pode acender fogo para fazer comida? Ou come-se mesmo com a comida fria? Porque dia de sábado não pode esquentar nenhuma panela. Então eles ficavam discutindo essas coisas. Dizia-se que poderia colocar a panela no fogão, deixava lá a panela no fogão, e quando fosse comer, você tinha que se escorar assim no fogão, para comer assim de lado, que é para não levantar a panela, porque aquilo ali era trabalho. Tudo isso era acréscimo, irmãos. Percebe, irmão? Se escorava no fogão para comer assim, porque não podia levantar a panela no dia do sábado. Está vendo que não tem isso na Bíblia, irmãos? Está vendo que não tem isso nas Escrituras? Dizia-se que não podia andar mais do que 1000 metros no sábado. Regras que eles acrescentaram e julgaram o povo, e o povo estava achando pesado. E aí aqueles que estavam se aproximando de Jesus sem esse jugo suave, sem esse jugo pesado, estavam se aproximando, estavam incomodando os religiosos. E os religiosos incomodados porque Jesus estava festejando. Versículo 1 e 2 do capítulo 15. E Jesus disse: pois eu vou contar uma história para vocês. Conta a história da ovelha perdida. A ovelha perdida que quando foi encontrada teve festa. A dracma perdida que quando foi encontrada teve festa. O filho perdido que quando foi encontrado teve festa. Aí Jesus agora continua falando para os fariseus. Jesus está falando para quem, irmãos? Para os fariseus. Jesus vai contar uma parábola. E Jesus vai dizer assim: havia um mordomo, preste atenção, já vou adiantar, esse mordomo infiel é a religião. Preste atenção, irmãos. Jesus disse assim: havia um homem muito rico, e este homem que era muito rico, ele colocou um mordomo para cuidar dos seus bens. Os irmãos devem entender que era costume naquela época os homens ricos colocar mordomos, gerentes, para tomar de conta do seu dinheiro, do seu empreendimento. Os homens ricos, eles queriam viver era nos banhos, queriam viver nos haréns. Os homens ricos queriam viver na mordomia. Então ele contratava um mordomo para tomar de conta de tudo.
Quem lembra que José foi mordomo na casa de Potifar? Quem não lembra que José foi mordomo do faraó? Ou seja, enquanto o faraó ficava no bem bom, tinha um mordomo que tomava de conta de tudo. Era costume os homens ricos, eles não queriam trabalhar. Eles abriam as empresas e colocava lá um gerente, né? Colocava lá um mordomo para tomar de conta. E ele só queria saber dos lucros. O homem rico só queria saber do lucro. O mordomo, ele tinha duas funções, irmão Mundinho. O mordomo precisava cuidar das riquezas do seu senhor. E segundo, o mordomo precisava multiplicar as riquezas do seu senhor. Então, um bom mordomo, ele era esperado de um bom mordomo que ele multiplicasse as riquezas do seu senhor. Só que a Bíblia conta a história de um homem rico que contratou um mordomo para tomar de conta das coisas dele. Vou pegar o irmão Adinaldo, por exemplo, de novo, viu? Eu contratei o irmão Adinaldo para ser o meu mordomo. Irmão Adinaldo, tu vai cuidar das minhas coisas, dos meus bens, tu vai cuidar dos meus cajueiros, tu vai cuidar da minha roça, tu vai cuidar das minhas coisas materiais, porque eu vou cuidar só da igreja, viu? E as minhas coisas materiais, meu dinheiro, tu vai tomar de conta. Tu multiplica aí. Pois esse homem rico contratou um mordomo. Só que a regra, preste atenção para você entender a mensagem. A regra dizia que o mordomo só tinha direito ao salário dele. O mordomo não podia angariar riqueza em cima da riqueza do seu senhor. O mordomo era proibido ganhar comissão, ganhar por fora. Não podia. Então, irmão Adinaldo, tu vai cuidar e tu só vai ter direito à tua parte, o teu salário. Se eu ganhar bem muito dinheiro, não importa, mas tu só vai ganhar o teu salário. Só que a Bíblia diz que esse mordomo que foi contratado, viu que o seu senhor não observava, não acompanhava diariamente. Então ele começou a vender as coisas do seu senhor e ganhar dinheiro em cima. Pois bem, irmão Adinaldo cuida dos meus cajueiros. Eu, irmão Adinaldo, colheu esse ano 1.000 quilos de castanha para vender ao John Lennon. E vendeu ao John Lennon. O preço da castanha está R$5, é? É R$5 que está o preço da castanha? Vamos botar por 6, né? Vamos botar por 6. Então a castanha é R$6. O John Lennon veio comprar fiado, ó. Irmão Adinaldo, me venda aí 1.000 quilos de castanha, rapaz. Tá de quanto? Preste atenção, irmãos. Não é R$6 o quilo? Aí o irmão Adinaldo disse, rapaz, o preço é 6. Mas eu queria para pagar só no apurado. Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu te vendo aqui por fora, para ninguém saber, eu te vendo por 8, mas tu me paga só no apurado. Pois tá bom, ganhava R$2 em cima, né? Esses R$2 era para passar para mim. As castanhas não é minha, irmão? As castanhas não é minha? Aí o irmão Adinaldo dizia para mim que estava vendendo só por 6. Na verdade eu nem perguntava, né? Nem perguntava, porque era uma pessoa de confiança. Os R$2 por cima, o irmão Adinaldo guardou para ele, ó. Pensa como deu bom. No próximo, e o problema da ganância, a Bíblia diz que a sanguessuga só tem 2 nomes, mindar e mindar. O problema da ganância é porque ela nunca nos farta, viu? Nunca nos farta. Aí o irmão Adinaldo, quer dizer, o mordomo, viu que ali era uma maneira dele enricar ilicitamente, ó. No próximo safra, o John Lennon veio de novo. Irmão Adinaldo, faz aí para mim. Diz, rapaz, agora eu só vendo se for por 10. Não, rapaz, por 10 não. Se tu não quiser, o Pedro quer. Se tu não quiser, o Pedro quer. Não, pois me dê mesmo assim. E aí os clientes que faz de conta que tudo aqui é cliente, os clientes começaram a achar que estava pesado. O mordomo, depois que esse mordomo foi tomar de conta das coisas, os clientes ficaram tudo incomodados. Rapaz, a castanha de primeiro a gente comprava pelo preço de mercado, agora está caro demais. Vamos falar para o patrão. Aí o John Lennon me procurou. Ele disse, pastor Jaime, rapaz,
eu estou procurando outro lugar para comprar castanha. Homem, por que tu não compra a minha? Rapaz, o irmão Adinaldo está botando na goela. O irmão Adinaldo está botando pesado, nós não tem que aguente o preço lá, não. Não, para isso é coisa do John Lennon. Mas o Pedro me viu e disse: pastor, eu estava comprando caju lá, mas o caju aumentou demais. Para depois que o irmão Adinaldo assumiu esse negócio, não tem que aguentar, porque o mordomo estava ganhando por fora e botando peso em cima do povo. Aí lá vem o irmão Hernandes, disse: pastor, não tem mais condição de comprar suas castanhas não, depois que tu botou Adinaldo, rapaz, não tem. E o lucro aqui não aumentava, ó, irmão, o lucro aqui não aumentava e o povo tudo pesado. Aí disse que esse povo procurou o homem rico, e o homem rico procurou o seu mordomo. Disse: irmão Adinaldo, eu vi o John Lennon, eu vi o Pedro, eu vi o povo, e o povo dizendo, rapaz, que tu está pegando pesado, que o meu dinheiro não aumenta, e o povo, que é isso, rapaz, eu vou botar tu para fora. Nem assim que diz a palavra, né, irmão? Vou botar tu para fora, eu vou te dispensar, macho. Aí o irmão Adinaldo, num instante, caiu a ficha. Fala-me Deus. E agora o pastor vai me demitir. Trabalhar, eu não tenho mais idade para trabalhar. Mendigar, eu não tenho mais conta, eu tenho vergonha. Aí o irmão Adinaldo disse: pois antes de eu sair, eu vou fazer as pazes com o John Lennon. Aí o mordomo foi lá no John Lennon: John Lennon, tu tá chateado comigo? Ora, para ele não tá. E o que foi? Tu me vendeu castanha R$10. Cadê tua promissória? Tá aqui. Anota aí com a tua própria mão. Bote só os R$6 que é justo. Aí foi lá no outro, disse: tu tá devendo quanto? Paulo, estou devendo 100 alqueires de trigo. Mas era para ser só 80, porque tu aumentou demais nas minhas contas. Pois bote só os 80. Aí eles ficaram tudo alegre com o irmão Adinaldo. Deram um abraço: irmão Adinaldo, tu é gente boa demais, rapaz, que bom que tu fez isso, que bom que tu fez isso. Aí o homem rico viu de novo o John Lennon. E aí, John disse: não, pastor, deixa o irmão Adinaldo mesmo, nós já se acertamos com ele, está tudo ok com ele. Aí o homem rico olhou para o irmão Adinaldo e disse: ah, rapaz, está aí, que esse mordomo infiel pelo menos foi prudente. Ele fez as maracutaias deles. Pastor, tem esse nome, maracutaia, na Bíblia? Tem, irmão. As obras da injustiça. Só estou trazendo para os cearenses. Então o dono da terra, o homem rico, disse assim: ele foi imprudente, mas ele pelo menos angariou a amizade desse povo. Eu não sei qual foi as artimanhas que ele usou, mas eu sei que os devedores que estavam insatisfeitos não estão mais insatisfeitos. Aí Jesus diz assim, tá vendo aí como os filhos? Aí Jesus agora volta a falar para os fariseus: tá vendo aí? Os filhos das trevas são mais prudentes do que vocês que se dizem filho da luz. Por quê? Porque o que essa parábola quer dizer? A parábola quer dizer que o homem rico aqui é Deus, que confiou a evangelização ao judaísmo. Quem era o mordomo da lei era o judaísmo. Os judeus era para angariar lucros para o reino espiritual. Os judeus eram para ter ganhado as nações. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Os judeus eram para ter ganhado as nações. Só que os judeus colocou uma carga tão difícil para o povo entrar no reino dos céus, que o povo foi se afastar mais ainda. Quando Cristo confronta os religiosos, assim como o homem rico confrontou o mordomo, no lugar dos fariseus se arrepender dos seus pecados, no lugar dos fariseus reconhecer o seu erro, eles foi relutar com o dono. Tem gente que é assim, né, irmão? Tem gente que quando é confrontado,
ele não recua. Tem gente, quando ele é confrontado, ele vai para cima, quebre-se aonde quebrar. Foi isso que os fariseus fizeram. Os fariseus não recuaram. Quando Cristo veio para anunciar o reino de Deus, os fariseus permaneceram enrijecidos. É por isso que Jesus está dizendo assim para eles. É por isso que Jesus está dizendo: pois os filhos das trevas, ou seja, os filhos das trevas, os homens naturais, o mordomo que eu estou usando como exemplo, é mais prudente do que vocês que se dizem filho da luz. Sabe por quê? Porque vocês são avarentos. Jesus está condenando a avareza, o amor ao dinheiro. Ele diz: vocês querem servir a dois senhores. Só que o problema de servir a dois senhores é porque quando você agrada um, você desagrada ao outro. E os fariseus estavam mais preocupados em defender a lei do que permitir que o povo entrasse no reino de Deus. Quem entendeu a parábola, diga amém, irmãos. Aprendeu mesmo, irmãos? Pergunte para quem está do seu lado. Pergunte assim: entendeu mesmo, irmão? Pastor, e como é que esta parábola se aplica à igreja? Pois bem, como é que ela se aplica a nós? Vamos ler ela todinha de novo? Olha o verso primeiro, todos lendo junto, no 2, vamos lá. 1, 2. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Olha, irmãos, eu preciso trazer essa aplicação também para a igreja. E aqui eu quero frisar uma palavra que aparece nesse versículo, que é a palavra mordomo. Que é o mordomo? O mordomo é alguém contratado para cuidar das coisas do Senhor. Eu preciso dizer aqui esta noite que toda esta terra tem dono. Toda esta terra tem dono. E tudo que tem da terra pertence a uma única pessoa. Pastor, e eu não tenho nada não? Não. Tudo que nós possuímos pela mordomia que há em Cristo Jesus. Nada é nosso, tudo é de Deus. Escute, não há um palmo desta terra em que Deus não olhe e diga: é meu. Porque toda a terra e a sua plenitude pertence a Deus. De quem é toda a terra? De quem é, irmãos? De quem é, irmãos? Inclusive aquele pedacinho de terra que você construiu a sua casa, lembra? Pois aquele pedacinho de terra que você construiu aquela casa tem dono. Aquela casa pertence a Deus. Aquele terreno pertence a Deus. O dinheiro que você tem no banco, na conta, pertence a Deus. O carro que você anda pertence a Deus. A roupa que você veste pertence a Deus. O veículo que você usa pertence a Deus. Os animais que estão no teu terreiro, no teu quintal, pertencem a Deus. As tuas plantas têm dono, todas elas pertencem a Deus. Quem está entendendo o que o pastor está pregando, diga amém. Nada é nosso. Não existe uma coisa sequer. Eu vou dizer mais: nem a sua vida pertence a você mesmo. Porque se a sua vida fosse sua, você podia inclusive marcar o dia de nascer e o dia de morrer. Ninguém sabe o dia que nasce, nem nasce o dia de morte, porque a vida não pertence a nós, a vida pertence àquele que a fez. O dono da vida é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então largue de arrogância,
abandone a soberba, baixe esse seu nariz, largue este orgulho, porque toda a terra tem dono e o dono dela é aquele que a fez. Ele é um homem rico, aquele que pode inclusive transferir riquezas. Você sabia que Deus transfere riquezas? Você sabia que Deus transfere riquezas? Você sabia que o mundo dá muita volta? Você sabia que quem hoje está por cima, amanhã pode estar por baixo? Você sabia que quem hoje está pedindo, amanhã pode estar dando? Você sabia que aquele que hoje bate na tua porta, amanhã pode ser tu que esteja batendo na porta dele? Você sabia que o rico amanhã pode estar pobre e o pobre amanhã pode estar rico? Por quê, pastor? Porque as riquezas, o ouro da terra tem dono. Nós somos apenas mordomo. Nós apenas administramos aquilo que pertence ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o versículo 2. Todos juntos. 1, 2. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Olha, irmãos, tem duas frases aí que é muito forte. A primeira frase: presta conta comigo. Repita comigo: presta conta comigo. O que é que isso aí quer nos lembrar? Isto aí quer nos lembrar que as riquezas que nós administramos têm dono, e um dia todos nós iremos prestar contas a Deus. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que diz que tudo que vier à nossa mão pertence a Deus, e haverá uma prestação de conta. Escute, tem uns que vão prestar conta em vida. Alguns já estão prestando conta, viu? Alguns já estão prestando conta. Você não sabe por que fulano está sofrendo. Você não sabe por que Beltrano está sofrendo. Você não sabe por que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Alguns já estão na prestação de contas de Deus. E alguns, o homem rico do céu já está chamando para prestar conta. Todos nós, um dia iremos prestar conta daquilo que veio à nossa mão. É por isso que nós precisamos temer a Deus. Não apenas nas coisas espirituais, mas até nas coisas materiais. As bênçãos, as riquezas que chegam na nossa mão, que chegam na nossa mesa, devemos lembrar que tem dono. Você crê que tem dono? Outra coisa que o texto diz, é que ele diz assim, não poderás mais ser meu mordomo. Não poderás mais ser meu mordomo. Deus faz isso. Olha, irmãos, é um alerta que o pastor está dando. Cuidado, porque Deus toma talento de um para dar para outro. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu só 1. Tu recebeu quanto? 1. Tu recebeu quanto? 2. Tu recebeu quanto? 5. Aí quando ele voltou para prestar conta, cadê os 5? Está aqui, meu Senhor, agora tenho mais 5. Ele disse, muito bem, pois toma aqui mais 5. E tu, cadê teus 2? Está aqui, ganhei outros 2, pois toma aqui mais 2, muito bem. E tu, cadê aquele que eu te dei? Enterrou? Não, não, mas então tu não serve para ser mordomo. Não foi isso que ele fez, não foi? Cadê o talento? Me devolva. Pegou o talento. Toma, cuida aqui, Olha, irmãos, quem não cuida do que Deus deu, Deus toma e dá para outro, viu? Quem não cuida do que Deus deu, Deus toma e dá para outro. Aí tem gente que não entende porque que o fulano está sendo abençoado. Tem gente que não entende. Eu era tão abençoado, pastor, Jesus deixou de me abençoar. Jesus deixou de te abençoar porque quando Ele te abençoava, tu não abençoava a obra dele.
Aí ele disse: pois venha para cá, eu vou dar para quem está abençoando a minha obra. Quem entende essa palavra de Deus, diga amém. Vamos para o verso 3, irmãos. Vamos para o versículo de número 3. Todos juntos, viu? Vamos lá. Tá certo. Tá certo, irmão? No 2. Recebe o vizinho cortado. É isso mesmo. É isso mesmo, o negócio é sério. No 2, versículo 3. 1, 2. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Olha, irmãos, preste atenção. Esse homem agiu de arrogância. E não foi a demissão que levou ele à ruína. Quem levou ele à ruína foi a arrogância. Quem levou ele à ruína foi a ganância. Quem levou ele à ruína foi o desejo pelo dinheiro. Foi a mesquinhez que levou ele à ruína. Às vezes a gente quer colocar a culpa nos outros, né? Quer colocar a culpa na pandemia, quer colocar a culpa no Bolsonaro, quer colocar a culpa no Lula, quer colocar a culpa no dólar, quer colocar a culpa no preço da castanha, quer colocar... Irmãos, na pandemia eu vi muitos crentes fiéis sendo abençoados e sendo prósperos. Eu conheço gente que foi abençoado no governo do Lula e conheço gente que foi abençoado no governo do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus na minha vida não depende do sistema político vigente no país. O que atrai a bênção de Deus para a vida do crente é a sua fidelidade àquele que criou todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então ele está dizendo aí, ó, agora eu vou ter que cavar, agora eu vou ter que mendigar. Por quê? Porque quando tu estava na bênção, tu não foi fiel a Deus. Eita Jesus, quando tu estava na bênção, quando tu estava ganhando dinheiro, quando tu estava prosperando, tu deu as costas para a obra do Senhor. Muitos, viu? Muitos, a primeira coisa que faz é entregar o cargozinho que tem na igreja. Olha, pastor, eu agora não posso mais ficar nesse cargozinho. Por quê? Porque eu estou importante, eu agora estou ganhando dinheiro, eu agora vou fazer outra faculdade, eu agora vou viajar, eu agora isso, eu agora aquilo. E aí sabe o que faz? Vai lá na frente, se esborracha, quebra a cara e volta para cá. Para quê? Para mendigar aos pés de Jesus. Volta para cá orando, pedindo. Por quê? Porque quando Deus abençoou, esqueceu de ser fiel a Deus. Eita Jesus, quantos creem que Deus vai te abençoar? Você crê que Deus vai te abençoar? Mas deixa eu te alertar logo, quando Deus te abençoar, mais do que o que você é abençoado, não esqueça de ser fiel a Ele. Versículo de número 4, todos juntos no 2. 1, 2. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desadoçado da mordomia, me recebam em suas casas. Olha só o que ele está dizendo. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer o quê? Vou conquistar os meus amigos de volta. Os irmãos já ouviram dizer que mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa? Vocês já ouviram dizer que o dinheiro é passageiro, mas o amigo não. O amigo ama sempre e na dificuldade ele se torna um irmão. Isso aqui é um recado para nós, irmãos, porque às vezes Deus começa a nos abençoar e a gente esquece daquelas pessoas que estiveram conosco lá atrás, viu? A gente esquece daquelas pessoas que quando a gente só tinha um feijão na panela, chegava lá em casa com um pouquinho de farinha para ajudar no teu feijão. Aí agora que você já tem uma carnezinha, quer comer a carnezinha sozinho, né? Quer comer sozinho, mas quando tu não tinha nada, tu batia lá no teu vizinho pedindo. Eu estou falando besteira, irmão? Eu estou falando besteira? Quando tu não tinha, tu batia lá na porta do teu vizinho. Agora tu está fechando a porta pro teu vizinho, que é para ele nem sentir o cheiro da carne.
Fala de picanha não, Pedro, que é para o pastor ficar em espírito, né? Quem está entendendo, diga amém. Hã? É isso mesmo. Tem gente, irmão, que quando Deus está abençoando, ele se ensoberbece. Aí Deus diz assim: pois eu vou te voltar para o pó. Fala lá do pó, vou precisar dos meus amigos de volta. Na nossa analogia aqui, né? Na nossa analogia, o mordomo aqui, o irmão Aguinaldo, disse: vixe, rapaz, eu vou precisar do John Lennon. Aí é aqui que está a prudência dele, irmãos. É aqui onde está a prudência. É aqui onde Jesus elogia. Jesus disse assim: esse aqui pelo menos foi prudente, entendeu que as pessoas, elas são mais importantes do que as coisas. Eu acho que era para os irmãos ter dado uma glória a Deus. Vou repetir. Olha, irmãos, por isso que Jesus disse que os das trevas são mais prudentes. Entende logo o mistério, né? As pessoas, elas são mais importantes do que as coisas. Diga amém. Não troque os seus amigos por causa de uma condição financeira melhorada. Não troque as suas amizades. Não deixe de ir na casa do seu pai porque você agora tem uma condição financeira melhor. Não deixe de fazer amigos por causa do dinheiro. Esse mordomo percebeu, disse: não, mais importante do que o dinheiro é os amigos, porque o dinheiro se acaba e o dia de amanhã você não sabe. Olha, que Deus nos guarde. Mas esta pessoa que hoje bate na tua porta poderá ser a pessoa pela qual amanhã tu irá bater na porta dela. Levante a mão e diga assim: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Que Deus nos guarde, né, irmãos? Que Deus nos guarde. Vamos para frente. Versículo 5. Todos juntos, irmão, todos juntos, viu? Vamos lá no 2. 1, 2. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Olha, ou seja, é os últimos dias dele de mordomo. É os últimos dias, porque o patrão dele disse assim: junta aí a mordomia que eu quero saber, cadê as promissórias? Então os últimos instantes que ele tem, ele vai aproveitar para ganhar amigos. Sabe o que ele está dizendo aqui, o texto, irmãos? Está dizendo que nunca é tarde para reatar as amizades, e nunca é tarde para desfazer o mal que você fez a alguém. Ou seja, na nossa parábola, o mordomo percebeu que fez um mal de um Lennon, então correu lá para desfazer o mal. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: nunca é tarde para desfazer o mal que foi praticado. Nunca é tarde. Corra enquanto é antes. Vamos para o versículo 6. Vamos para o verso de número 6. Todos juntos no 2. 1, 2. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. O versículo 7 é semelhante. Coloca o 7 para mim ler. Semelhante, né? E disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires. Está aqui no meu papelzinho, 100 alqueires. E ele disse: pois toma, vai aí e escreve só os 80, ou seja, os 20% que eu coloquei passando, retira. O que ele está fazendo? Ele está retirando o mal. Era isto. Ele está retirando os acréscimos. É isto que Jesus esperava dos religiosos. É isso que Jesus esperava dos fariseus. Que os fariseus retirassem as normas que Deus não mandou acrescentar. Viu? Olha, irmãos, a pessoa para ir para o céu, ela só precisa de duas coisas. Primeiro, crer que Jesus Cristo é o Senhor. E segundo, se arrepender dos seus pecados. E as demais coisas, pastor, são acréscimos que a religião tem colocado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para frente, tem coisa boa no finalzinho, né? Verso de número 8, todos juntos no 2, vamos lá. 1, 2. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes nas
Ou seja, esse versículo aí é um versículo chave. É aquilo que eu já falei lá na introdução. Era o que Jesus esperava que os fariseus fizessem. Era isso que Jesus esperava que a religião fizesse. Mas a religião não tirou, não removeu. Tem igrejas por aí pregando que para a pessoa ser salva tem que acender vela, tem que fazer peregrinação, tem que andar passeando com não sei quem, não sei o que, aí no andor. Tem igrejas aí dizendo que para ir no céu tem que pagar não sei quando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, meus irmãos, o céu tem dono, o céu é de Jesus, e nós não podemos fechar a porta dos céus para aqueles cujo Jesus já chamou para entrar. Verso 9: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Perceba o que é que o texto está dizendo. Jesus está dizendo, granjeai amigos, pessoas, valorizem as pessoas, com o quê? Com as riquezas aqui de baixo. Ele vai chamar as riquezas aqui de baixo de riquezas da injustiça. Riqueza da injustiça. Vocês aproveitem o dinheiro de vocês, os recursos de vocês, os bens de vocês, para vocês fazerem amizades, para abençoar as pessoas. Porque tem gente que o que é dele, ele não divide com ninguém, não dá uma carona a ninguém, não dá uma ajuda a ninguém, não dá uma oferta para ninguém. Se ele vê outro passando fome, ele faz desdenhar, ele passa por largo, viu? Se ele vem na moto dele, vê o outro andando a pé, ele diz, eu não vou dar carona. Se for possível, ele passa rápido para molhar o outro assim de lama, né? Se for possível, ele desvia o quarteirão para não dar ajuda. Irmãos, uma pessoa como essa não conhece o Santo Evangelho. O Santo Evangelho está dizendo que é para nós usar essas coisas materiais que a gente angariou trabalhando na Tijuca, que a gente angariou trabalhando debaixo dos campos. Ele está dizendo, use essas coisas para vocês fazerem amizades. Aleluia. Quem está entendendo o que é que Deus está dizendo aqui hoje? Por quê? Porque os amigos, eles valem muito mais. O bem que você faz para uma pessoa vai voltar triplicado para você. Aonde? Nos tabernáculos eternos. Onde é o tabernáculo eterno? É no céu. Jesus está dizendo que quando eu faço bem a uma pessoa, fica tudo contabilizado no céu. Você crê que fica contabilizado no céu? Quando você ajuda o próximo, me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado, acorde ele, saculeje ele e diga assim, diga para ele, você precisa ajudar mais. Você precisa ajudar mais. Seja mais humano, irmão. Seja mais humano, ajude o próximo. Ajude o próximo. Porque a quem ajuda o próximo fica na conta de Deus. A Bíblia diz que quando eu ajudo alguém aqui, eu estou ajuntando o meu tesouro lá. Glória, glória. Eita Jesus. Quem está entendendo o que é que Deus está dizendo? Vamos para o versículo 10. Olha o que o texto está dizendo. Esse versículo aqui é bom, irmãos. Chegou no versículo lindo, ó. Todos juntos no 2, vamos lá. 1, 2. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Às vezes a gente usa esse versículo para dizer assim, que a gente precisa ser fiel a Deus no pouco que a gente tem. Mas eu preciso lembrar que ainda que a gente tenha muito, esse muito ainda é pouco diante das riquezas de Deus. Quem é o mais rico aqui hoje à noite? Acho que é o irmão Mundinho. O irmão Mundinho é o mais rico que tem aqui. Esse irmão Mundinho tem tanto dinheiro enterrado por aí.
Estou falando dos homens, né? Esse irmão não é tão rico, isso tem tanto dinheiro enterrado por aí. Ele tem tanta coisa por aí, tem tanto. Pense num homem rico. Mas eu quero dizer que toda a riqueza dele é uma fagulha diante dos tesouros que Deus tem para dar. Então, todo esse dinheiro que você tem é pouco. Todos os bens que você tem é pouco diante do muito que Deus quer dar. Agora o próximo versículo vai pegar pesado, porque Deus vai dizer assim, ó: quem não utiliza as coisas daqui de baixo para a glória do nome de Deus, Deus não dará as coisas de cima. Aleluia! Por quê, pastor? Ora, se o dinheirinho que Deus colocou na tua mão, tu não é fiel a Deus, vai ser fiel com as coisas espirituais? Não, pastor, é diferente. Irmãos, a Bíblia mente. A Bíblia diz, mostra aí o próximo versículo. Pois nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Não é eu que estou dizendo. Os irmãos estão vendo na Bíblia de vocês? Meu filho, isso aí está na Bíblia mesmo? Foi você que escreveu aí? Está na Bíblia mesmo? A Bíblia está dizendo que quem não é fiel no dinheiro, quem não é fiel nas coisas materiais, quem não é fiel nessas coisas da injustiça, nessas coisas que perecem, Deus não dará as coisas espirituais, irmãos. As coisas, eita glória. Quem não é fiel, quem está entendendo o que é que Deus está dizendo, irmão? Eu recebi um seminário de liderança com o pastor, escuta só, com o pastor Silas Cabral. Ele é pastor da igreja do Iguatu, do Tianguá. É uma referência, é o tesoureiro da nossa convenção, muito abençoado. E ele falando sobre a importância de trabalhar com quem é fiel. Ele disse assim: eu percebi ao longo, pastor Silas tem quase 40 anos de pastor, foi pastor em grandes igrejas. Ele disse: eu percebi que as pessoas espiritualmente mais abençoadas, aquelas que têm o ministério mais próspero, são aquelas que são fiéis nas coisas materiais. Ele disse assim: quando eu vejo um obreiro que é fiel no dízimo, que é fiel nas campanhas, que é fiel nas coisas daqui de baixo, eu vejo Deus liberando as coisas lá de cima sobre ele, irmãos. Aleluia! E não é o pastor Silas Cabral que disse isso, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que quem não é fiel no material, quem é que vai dar para ele as coisas espirituais? Escute, irmão, você está pedindo os dons de Deus, você está pedindo as variedades de língua, você está pedindo as interpretações, você está pedindo unção para a sua vida. Unção é um tesouro inigualável, irmão. Se Deus não pode confiar a ti nem um vintém, um centavo que Deus te dá, Ele pede para tu devolver só a 10ª parte. Tu não tem coragem de ser fiel no material, Deus vai te confiar as coisas espirituais, irmãos. Seja primeiro fiel nas coisas daqui de baixo, que é para Deus te confiar as coisas lá de cima. O pastor está inventando essas coisas ou o pastor está lendo na Bíblia, irmão? Quem acha que o pastor está lendo na Bíblia, levante a mão e diga amém. Aí as escrituras dizendo, ó, quem é que vos dá as verdadeiras? Eita Jesus, tem gente que não ia aguentar uma doutrina dessa, irmão. Aí Deus é tão bom que deixou ele por lá mesmo, por casa, né? Deus ou o cão, fala-me Deus do céu. Os irmãos perdoam o pastor pela palavra que o pastor falou? Irmão, não é bom. Irmãos, olha, tem doutrina que é pesada mesmo. Tem doutrina que é pesada. Jesus um dia deu uma doutrina tão grande que o povo foi embora. O povo não aguentou. E quem não aguenta, irmão,
Invente uma dorzinha de cabeça, né? Quem não aguente, aqui, irmãos, é para quem quer andar no caminho estreito. Eu quero dizer que o caminho é estreito, mas levará às mansões celestiais. Eita Jesus! Vamos para o 12 agora, é? Vamos para o 12. No junto, todo mundo junto, para terminar bem forte. 1, 2. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se no alheio tu não é fiel, ou seja, tu não é fiel naquilo que não é teu. Não, pastor, eu sou fiel. Mas o que é que eu tenho que é dos outros? O que é, irmão Mundinho, que tu tem que é dos outros? Tudo que eu tenho é dos outros. De quem é, irmão Mundinho? Tudo que a gente tem é a lei. Tudo que a gente tem é a lei. Irmão, nada daquelas coisas que tu tem é tua. É tudo alheio, né? E tu, Pedro, as coisas que tu tem? Tudo é alheio. Tudo é alheio. Pastor, e o que é nosso? Nossa é a comunhão que temos com o Pai. Irmãos, o texto aqui é tão forte. Eu vou terminar já. Por favor, volta mais um versículo 13, né? Quem já foi abençoado essa noite, diga amém. Olha, irmãos, o texto é tão forte. O texto diz que quem não é fiel no material não recebe o espiritual. Ainda bem que eu estou lendo nas escrituras. Alguns dizem assim: não, pastor, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo. Olha, irmão, eu lembro de outro versículo que compara essa verdade. Jesus disse assim: se tu não ama o teu irmão que está vendo, como amarás a Deus a quem não vê? Ou seja, as coisas lá de cima, as coisas espirituais, elas são refletidas nas coisas aqui de baixo. A maneira como eu trato as pessoas. Paz, o Ezio é uma pessoa tão decente. O Ezio trata a gente com tanto respeito. O Ezio é uma pessoa assim tão simpática. O Ezio é uma pessoa tão decente, trata a gente assim com tanto respeito. É um reflexo do que ele é por dentro. Agora, se o Ezio fosse um homem bruto, ignorante, se o Ezio tratasse as pessoas assim com desrespeito, não é? Tu trata as pessoas com tanto desrespeito. Eu lá quero saber, pastor, meu negócio é com Deus. Não, irmão. Se o teu negócio, o nosso relacionamento é igual à cruz. A cruz é assim e depois assim. É ou não é, irmão? A cruz, o meu relacionamento com Deus reflete no meu relacionamento horizontal. A maneira como você trata as pessoas, como você ajuda as pessoas, a maneira como você cuida das coisas aqui de baixo, é um reflexo de como é que você está lá em cima. Quem entendeu o que é que Deus está dizendo essa noite, diga amém. Para terminar o versículo 13. Para terminar o versículo 13. No 2, hein? Bem forte. 1, 2. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Meus irmãos, tem um ditado popular que diz assim: muitos dizem que o dinheiro é do cão, mas quer ver o cão fique sem dinheiro. Vocês já ouviram esse ditado, irmão? Uns dizem que dinheiro é o cão, mas quer ver o cão fique sem dinheiro. Pastor, o dinheiro é o cão? Pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o dinheiro é do cão. A Bíblia chama dinheiro de ouro, né? A Bíblia diz que o ouro é de Deus. Então o dinheiro é de Deus. E Deus prometeu o seu tesouro para o seu povo. Sim ou não, irmãos? Sim. O crente não é para viver em miséria. O crente que vive na prova é porque Deus conhece ele e fica segurando ele na prova. Porque tem gente que está na prova porque não pode ser financeiramente abençoado. Por quê, pastor? Porque ele se ensoberbece. E Deus prefere a sua alma do que o seu bolso.
Vou repetir. Deus prefere a sua alma do que o seu bolso. Se Deus souber que se Ele te abençoar financeiramente vai te perder, Ele prefere você na prova aqui na casa de Deus do que você rico num bar, viu? Usando teu dinheiro com aquilo que não convém. Pois bem, então a Bíblia diz que o dinheiro é de Deus, e o dinheiro há uma promessa de que seja para o povo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Pastor, mas e o que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, amar ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Por quê? Está aí o texto explicando, ó. Porque quando eu amo o dinheiro, eu estou aborrecendo a Deus. Você sabia que o dinheiro na Bíblia é chamado de um Deus? Está aí, ó. Está aí, ó. Ainda dá nome a ele. Mamon, que é a divindade grega que representava o dinheiro. Tem pessoas que endeusam os lucros. Tem pessoas que é viciada em lucro. Com licença da palavra, a gente diz assim, ó. Tem gente que parece que tem síndrome de cigano, né? Tudo ele quer tirar lucro. Lembra daqui da parábola? Lembra? O mordomo ganhou um pouquinho aqui, aí se viciou. Aí já se viciou. Tem gente, irmão, que tudo que ele tem, ele quer vender um pouco mais caro, que é para ganhar um dinheirozinho em cima. Tem gente que não faz um favor a seu ninguém, se não for para ganhar nem que seja 50 centavos em cima. E depois cava e bota debaixo do chão, como o irmão Mudinho está dizendo. E sabe o que acontece, irmão? Irmãos, às vezes não é nem pela necessidade, é só pela ganância de ganhar o dinheiro, é só pela ganância de dizer: passei alguém para trás, fiz alguém de besta. É isso mesmo, fiz alguém de besta. Às vezes nem precisa, nem vai lucrar, não vai tirar nada de vantagem com isso. Se você tivesse feito um favor, você teria ganhado muito mais do que aquele dinheiro, né? Uma vez, meu carro deu prego, e eu não tinha como sair, porque a bateria descarregou, né? E aí eu estava um mês aqui de pastor, mas no máximo 2 meses, assim que eu cheguei. E alguém disse: pastor, fulano tem um carregador de bateria, vai lá pedir a ele emprestado. Vamos lá, pastor. Eu fui lá na casa daquela pessoa, peguei o carregador de bateria, carreguei a bateria. Quando fui devolver, tem a mão no bolso, ele disse assim: fulano, quanto é que eu estou lhe devendo? E ele disse: não, pastor, aqui é diferente. Aqui a gente não trabalha por dinheiro, não. Aqui a gente trabalha por favor. Todas as vezes que o senhor precisar de um favor meu, pode vir aqui que eu terei maior alegria em emprestar-lhe esse favor. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa ganhou meu respeito, meu carinho. Hoje, quando eu sei que essa pessoa está precisando de alguma coisa, eu me sinto ainda em dívida com aquela pessoa. Aleluia. Se ela tivesse ganhado talvez 20 reais meu, aqueles 20 reais teria acabado. Mas o favor que a pessoa me fez ficou registrado no meu coração. Vou fechar a Bíblia. Sabe o que você precisa levar desse culto de doutrina? O ensinamento de que a gente precisa ajudar mais uns aos outros. Precisamos ser menos gananciosos, principalmente onde os lucros não compensa a parte espiritual que você vai perder. Quem recebe essa palavra com alegria, diga amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. A igreja. Ao meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Vire-se respeitosamente para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela o que ela aprendeu hoje.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmão Mundinho, ora aí terminando o culto divino, irmão Mundinho. Pai bendito e santo, estamos agradecidos pela mensagem que tu deu teus servos. E continua, meu Pai, com esse Espírito vivo para dar conhecimento à tua igreja, dar conhecimento aos teus servos. Jesus, cobre os teus servos de graça e de mais sabedoria para que ele possa derramar esse leite sobre o nosso coração. Porque essa mensagem é muito linda, foi muito bem explicada, apesar que era difícil, mas para o Espírito Santo tudo é fácil. Eu quero te agradecer, leva nós em paz para nossos casas, dá-nos sono abençoado, guardando e livrando o teu povo e trazendo de volta, Senhor, para esse lugar abençoado. Eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Saudai-nos aos outros com a paz do Senhor.